Eu sou Emaísa de Castro, nós estamos aqui falando com o pastor Wilton, sua esposa Josi, e nós estamos conversando um pouquinho sobre a vida, o testemunho deles e o trabalho deles que estão fazendo na Argentina desde 2014. Então, pastor, só para a gente pegar se a gente perdeu aquela outra que realmente não conseguimos salvar, só fala um pouquinho da onde vocês são, o nome das suas filhas, dos seus filhos. Amém. Nós somos do Tocantins, somos do Presbitério Norte do Tocantins. Estamos em Buenos Aires tem 7 anos. Chegamos em 2014, como disse a Emma, e estamos plantando a primeira igreja presbiteriana em Buenos Aires, Argentina, cidade de Marcos Paz, o entorno da grande Buenos Aires, da GBA. Joia! Josi, e seus filhos? Conta para nós dos seus filhos. Bom, eu tenho 3 filhos, quase 4. Outro está em caminho. É a Sara, que tem 14 anos, agora em novembro já faz 15. A Giovana, que tem 13 anos, as duas são brasileiras. Tem o Wiltinho, que é o Wilton Júnior, que é argentino, e ele vai fazer 4 anos semana que vem. E agora vai vir a próxima bênção, que é a Júlia, e outra argentina, então eu tô com 2-2. 2-2, então vai ser difícil numa Copa do Mundo, hein? Vai ser complicado. Vai ser. Que joia. Mas que bom, né? Quem acompanhou a gente, assistiu a primeira parte, que a gente estava conversando um pouquinho sobre o testemunho pessoal deles, né? A empresa que os cargos, né, do governo que você renunciou, que você foi plantar igrejas no Brasil, em Tocantins, em Palmas, e como Deus foi trabalhando, tirando tudo isso, né, do seu coração e colocando esse desejo de plantar uma igreja em Buenos Aires, na Argentina. Então nós vamos falar um pouquinho agora como é que foi essa chegada de vocês, como é que foi essa primeira impressão e os passos que vocês seguiram para plantar essa igreja. Bom, então, assim, resumindo, né, vamos tentar fazer um resumo. Eu tive um chamado missionário desde a minha conversão, meus 17 anos. Pensei que já tinha passado o meu tempo depois de casado, depois de ter filhos, e Deus mandou um casal de missionários, uma mulher grávida, com a barriga no pé da goela, como se diz no Brasil, e uma criancinha de colo, né, com eles também, 2 filhos, e apenas os vídeos, Deus falou no meu coração, qual é a sua desculpa agora, né? Então, foi nesse processo, depois de ter passado muitas outras coisas, que Deus trouxe de volta no nosso coração, não o fogo, porque nunca morreu, mas a esperança de que ainda era tempo de campo. E aí foi quando Deus começou a trabalhar de formas extraordinárias. Eu não sei entender como que Deus fez isso e como esse processo foi acontecendo, mas foi acontecendo de forma extraordinária, inexplicável. Se fosse foi da minha força, pela minha vontade. Uma vez uma pessoa perguntou, por que você escolheu a Argentina? Não foi eu que escolhi, não. Foi Deus que escolheu. Deus escolheu a Argentina, Deus escolheu tudo, o tempo, foi do jeito dele, eu não escolhi nada. Então, e foi importante só a gente deixar aqui gravado também, que foi uma experiência numa visita a um congresso que você participou na Argentina, que foi quando Deus confirmou essa experiência de você ter o coração voltado para missões e que seu lugar seria servi-lo na Argentina, né? É verdade. Isso, foi o nosso primeiro contato com a Argentina. Foi um congresso que nós fomos convidados por esse casal, primeiramente para conhecer o pastor deles, nós conhecemos o pastor deles, e o pastor deles foram que me convidou para vir a esse congresso. Eu vim com 4 pessoas, 4 ou 3? 3 pessoas, eu era a 4ª, e nesse congresso, os primeiros 3 dias, era um congresso de 7 dias, os primeiros 3 dias eu não conseguia parar de chorar, porque eu já estava impactado pela teologia reformada, Deus já havia mudado muita coisa no nosso coração, e quando eu vi o congresso, eu vi um congresso assim, totalmente diferente do que a gente imaginava, assim, coisas assim, bem
bem diferentes mesmo. As pessoas rodando, no poder do Espírito, entre aspas, gritando, o pastor jogando óleo. Eu estava com um terno branquinho, ficou todo manchado o terno. Essas coisas assim. Aí foi quando Deus falou no meu coração: olha, precisa trazer o evangelho para a Argentina, o evangelho verdadeiro, puro, esse evangelho que você conheceu, essa teologia reformada que eu te dei, né, que fez você ser livre de muitas superstições ou enganos, precisa vir também para a Argentina. E foi quando Deus falou muito forte no meu coração, de forma irresistível. Não resisti o chamado de Deus, o envio de Deus aqui para a Argentina, né? Tem fato. E como é hoje essa questão religiosa? Assim, tem alguns dados que queira compartilhar conosco? A igreja na Argentina, ela é uma igreja muito pequena, pouco expressiva. Você anda pela Argentina, você não vê quase igrejas, você não vê igrejas. Para você conseguir achar uma igreja nas ruas de Buenos Aires, você tem que saber o endereço, buscar no Google e caçar a igreja para encontrar. Então, não é igual no Brasil, você vai em qualquer cidade do Brasil, qualquer esquina você vê uma igreja, 10, 20 igrejas diferentes, várias. Então, não é assim. Aqui na Argentina são poucas igrejas. Tem igrejas grandes, como Rei de Reyes, a igreja do pessoal Wilson. Tem algumas igrejas assim, mas são totalmente neopentecostal, não é? No Ministério da Anaconda, agora o filho de Anaconda está abraçando a doutrina reformada, e alguns contatos com. Eita, não estou te ouvindo, pastor. Parece que está com. Bom. Aí, agora tu melhorou. Aí, tá. Melhorou? Bom, sim. Então, já modificou muito, né? Modificou porque deu uma parada porque quem levava o ministério adiante era o filho, e o filho parece que... Não sei se você já ouviu falar de Anaconda. Eu como paraguaia sim, mas acho que ele não é muito conhecido, né, no Brasil. Não, só na Argentina, na Argentina. Uhum. Ele fez um grande movimento de libertação, né? O movimento do Anaconda é libertação, expulsar demônios, essas coisas. Então, neopentecostalismo, né? Exatamente. Então, assim, não tem muito vínculo com a teologia que nós pregamos. Sim. Então, assim, Deus falou, queimou meu coração com respeito a isso, trazer a palavra de Deus, né? Voltar à palavra de Deus, trazer a igreja a palavra, sim, ou trazer a palavra à igreja, certo? Certo. Só que nós viemos para ganhar almas para o Senhor Jesus e converter os perdidos. Mas com tudo isso que estava acontecendo, eu no apartamento que a gente estava lá, estava compartilhando com outros 3 irmãos, eu entrei em crise assim, de choro, né? Comecei a chorar, fiquei 3 dias chorando sem parar, um choro intermitente, que eu não sabia nem por que eu estava chorando. Quando eu volto para o Brasil, desço no aeroporto, pego o nosso carro, pego minha esposa e voltando para Araguaína, a cidade onde a gente morava, a cidade onde Deus falou no meu coração que ainda há tempo de fazer missões, dirigindo sozinho à noite, voltando para a nossa cidade, eu acordo a minha esposa, eu sinto um queimar no meu coração muito forte, eu sinto a convicção de que a gente tem que deixar tudo e vir para a Argentina plantar a igreja aqui. Eu nem sabia que não existia igreja presbiteriana na Argentina, nunca tinha nem notícia disso, não sabia de nada disso. Não tinha pesquisado nada. Não tinha pesquisado nada, não sabíamos nada disso. Eu nem sabia que nós íamos ser os pioneiros aqui, não foi algo planejado, pensado, não, isso foi algo que Deus fez e foi assim que aconteceu. E aí eu acordei minha esposa e falei, meu amor, vamos deixar tudo isso, vamos para a Argentina. Olha a hora que você faz essa pergunta, hein? Sabedoria, ó, sabedoria. Olha só, Josi, você foi pego pela palavra na hora. Aí você, como você o que você pensou quando ele veio com essa proposta, Josi? Eu acho que eu estava meio dormindo, né? E a minha resposta foi só assim, tá bom. Vamos. Né? Depois, assim, eu tive conflitos com a vinda da Argentina, não em termos de missão, assim, de sair para evangelizar,
mas eu tinha muitos conflitos de vir em questão do idioma, porque esse não é eu não tenho dom de línguas, não sou boa para aprender idiomas. Com inglês eu sofri, nunca aprendi, né, amor? E, então, assim, eu tinha aquela resistência. Isso aí, até aproveito e já deixo uma mensagem para as esposas, que os seus maridos têm esse... Se eu posso dizer algo agora ou deixa mais para depois? Pode. Não, então, eu não queria vir, que achava que ia ter dificuldade para minhas filhas, se adaptar a um país diferente, a um padrão de vida diferente do que elas estavam acostumadas. E assim, o meu marido, na sabedoria que o Senhor o deu, ele não arrumou confusão comigo, não botou na parede assim, você tem que vir, ele apenas foi orar. E ele foi orar e durante 30 dias que a gente esteve em Palmas, nesse transcurso de Palmas, Argentina, ele orou e eu digo que ele deve ter orado muito. Porque o Senhor, ele me pegou, irmão, você não está entendendo. Ele me pegou e me moeu, sabe como moe cana para fazer caldo de cana? Pessoal, aí sabe? E foi isso que o Senhor fez comigo. Eu acho que eu passei 2 meses chorando sem parar. 3, foram 3, né? E assim, o Senhor me moendo, mostrando quem eu sou, sobre os meus pecados, a minha vida, o quanto eu dependia dele. E naquele moer de Deus, eu só pude fazer o que um dia um grande homem de Deus fez, obedecer. Sim. Só obedecer. Então, assim, eu vejo que Deus faz o chamado para a gente primeiro com amor. Quando Deus te chamou para isso, é primeiro com amor. Mas quando a gente quer resistir, ele nos moe de um jeito que você não quer fazer mais nada na sua vida, não sei obedecer. E essa é a minha experiência. Agora, a parte boa. Eu não poderia ser feliz como eu sou em outro lugar. Eu amo a Argentina. Amo esse lugar. E se o Senhor me permitir, eu quero é morrer aqui. Oh, que bênção. É algo assim tremendo, né? O que Deus fez na vida da Josi. A gente veio, nossa segunda vinda para a Argentina aconteceu com um convite desse pastor para um indutivo missionário. Indutivo missionário é como se fosse um treinamento de missões, né? Sim. Um treinamento missionário. Nós fomos para uma ilha, chamada Ilha Delta, aqui em Tigre, Buenos Aires. E nessa ilha nós ficamos totalmente sem contato com o resto do mundo, sem telefone, não pega lá. Tem pessoas lá que nunca viram nem o carro, nunca nasceram lá e moram lá, não sabem nem como que funciona um carro. Tem assim várias coisas, né? E assim totalmente abandonado do resto da cidade. Nos internamos nessa ilha, nós estávamos em uma barraca, uma carpa, uma barraquinha, e na barraca era onde a gente passou esses 15 dias internado no treinamento missionário. A água que a gente tomava era o mesmo rio que a gente pecava, então era uma questão de higiene também bastante precária, situações assim de extrema, como que se diz, um treinamento levado ao extremo, né? E nesse treinamento, Josi cada dia queria voltar, né? Assim, e Deus foi falando, e aquilo deixava eu triste, né? Deixava eu assim, um coração doendo, né? Meu Deus, fala com a Josi, porque eu quero que nesse treinamento ela possa entender o teu chamado, né? O teu propósito. E aí, no último dia foi que aconteceu isso que ela contou. No último dia, Deus moeu ela, assim, algo assim tremendo. Eu acho que ela converteu de verdade, foi naquele dia. Ai, tá certo. Mas foi uma experiência tremenda que eu tive com a questão de obedecer ao chamado de Deus. E verdade que é a melhor coisa que tem é obedecer, viu? Não foi assim, o poder caiu e tal. Não, foi. Nada disso, não. Foi assim, nós saímos de lá no barco, chegamos na casa que a gente estava, ela me chamou, chorando já, e começou a confessar pecados, começou a confessar coisas, falar comigo, né? E a partir disso foi que eu vi realmente uma transformação. Eu disse, para onde você foi, eu vou. E aí foi que começou a seguir. Que bom. Que bom, né? A gente vê que a obra de Deus sempre começa com um quebrantamento genuíno, né? Que gostoso saber, né? Que tem esse processo também para a gente poder obedecer, né? E quando vocês chegaram na Argentina, como é que vocês foram se acostumando, os sustos que vocês levaram e os passos que vocês
foram dando até hoje. A gente já quer falar sobre essa plantação de igreja, como é que está a igreja hoje também. Então, dá um resuminho aí e vamos chegar no projeto da igreja que vocês estão lá aí plantando. Então, eu vou tentar encurtar 2 anos. Então, nós chegamos e não tínhamos lugar para morar. Esse pastor, ele é nosso amigo, que inclusive, graças ao Senhor, ele também entendeu a doutrina reformada, uma bênção. Ele nos permitiu morar em um quarto na casa dele. Só que assim, aí a gente morava lá e nesse quarto saía para procurar. Só que na Argentina, quando você tem filhos, é muito difícil alugar. E tem uma lei aqui que se você tiver filhos, ninguém pode te despejar. Você não pode ser mandado embora da casa. Então, por 3 meses, nós moramos nesse quartinho, procurando casa. E eu já dizendo para o meu marido, amor, se der 3 meses, a gente tem que voltar. Eu não aguento mais ficar aqui incomodando as pessoas. Você está tirando toda a liberdade da família. E um dia, meu marido pregou na igreja, inclusive, que ficava no fundo da casa desse pastor. E o pastor de lá falou assim, olha, eu não te conheço, mas o Senhor mandou... Foi no mesmo dia, né? Fique tranquilo que Deus já preparou o seu lugar. E 2 dias depois, ele liga, tipo, meia-noite, e avisa, olha, o Senhor mandou dizer que é para vocês virem morar aqui embaixo da minha casa, na casa que era dos meus pais, até que o Senhor Jesus volte. E assim, aquilo ali foi uma resposta de Deus que era para a gente ficar. Mudamos para lá. Te confesso que quando eu entrei na casa eu quis chorar, que a casa estava negra, tinha mais de 10 anos que não era habitada, então estava negra, chovia mais dentro do que fora. E aí eu olhei aquilo ali, deu um desespero, mas eu, amém, Senhor, e vamos. O banheiro era muito engraçado, que não tinha chuveiro, tinha um cano só, daquele tempo bem antigo, você descava um fósforo e aí ligava um foguinho para esquentar o cano. Agora imagina um frio de -3, -2. Foi, assim, hoje eu acho muito divertido lembrar disso. É cultura. E aí a gente mudou para lá e passamos 2 anos, eu digo assim, que foram 2 anos de treinamento de Deus, porque não estava trabalhando com a implantação da igreja, estávamos apoiando essa igreja desse pastor, só que era uma igreja pentecostal, e aí a gente pregava a doutrina reformada. Então, assim... Mas o trabalho não avançava. Mas não avançava porque a gente pregava e comandava para trás, né? É complicado. E aí o Senhor abriu uma porta de conhecer, que meu marido conheceu um pastor, e ele queria conhecer a doutrina mais reformada, porque ele ouviu algumas pregações do meu marido, e aí o meu marido começou a dar um curso lá. E nesse curso, eles entenderam a doutrina reformada e falaram assim, não queremos mais continuar como estamos. Tinha pastora, pastor. Então, ele falou, não, então eu vou te ajudar. E passou, foi 1 ano, né, amor? 2 anos. 2 anos, e ele lá trabalhando, ensinando a doutrina. Mas, infelizmente, quando chegou na parte do governo da igreja, batismo infantil, Sim. Né, são todos que compreendem, né? Mas, assim, a igreja realmente foi transformada no sentido de doutrina, está uma bênção, mas eles não seguiram o caminho para seguir como igreja presbiteriana. Cidade Membro, até hoje eles são reformados. A gente tem contato com eles, com a família, é uma bênção, né? Prosseguir o processo para ser uma igreja presbiteriana, né? Que pediu, não, vocês vão começar do zero, não começa por nós aqui, que a gente quer também. E a gente começou, só que como não prosseguiu, a gente começou do zero de novo aqui em Marcos Paz. Não, aí em 2016, começamos na nossa casa um trabalho. Era apenas um casal. A gente voltou para lá, né? 2016. Voltamos para a nossa... Começamos um trabalho de catecúmeno na nossa casa, e um casal. Esse casal levou outro casal, que levou uma mãe, levou a outra mãe. E, de repente, quando deu por nós, a gente deu por si, tinha mais de 17 pessoas, 15 pessoas. Cheio já, a cozinha pequena, cheia. Então, eles fizeram uma proposta. Aí vai entrar a igreja aqui. Falei assim, por que eu não venho dar essas aulas de catecúmeno aqui na nossa casa? Porque somos muitos. Então, a gente põe a gasolina e o senhor vem. Isso ficava uma distância de 2 horas de viagem. E eles estavam todos quarta-feira. Então, meu marido começou a vir. E essa cidade, onde era? Marcos Paz. Marcos Paz. Eu orei bastante, porque a minha intenção era plantar a igreja lá nessa zona, que é uma zona mais nobre e tudo mais. Mas eu orei mais demais, cêntrica, falando, né? Deus,
aonde que o senhor quer que eu plante a igreja? Eu comece a igreja, né? E aí eu vi, assim, senti que Deus falou comigo que a igreja nasce aonde as pessoas começam a ser salvas. Começam a ouvir o Sim. evangelho, começam a amar o evangelho e abraçar o evangelho. Então é aqui que as pessoas estão querendo o evangelho. Foi aqui que elas receberam o evangelho. Então eu tenho que ir para lá. Falei para minha esposa, vamos para lá, que não tem jeito, não posso ficar aqui insistindo em uma coisa que não estamos conseguindo ganhar as almas daqui, mas as almas de lá estão vindo para cá. Então, vamos fazer o trabalho lá. E aí começamos a plantar aqui a igreja. Essa nós plantamos mesmo do zero, alugamos um salão, com muita dificuldade. Que era uma casa abandonada, igual esses de filme de terror, sabe assim? Era igual. O pessoal das caravanas que vieram aqui depois podem contar, que eu não estou mentindo. Sim, aí vocês começaram a fazer as reformas e a alugar de maneira de milagre, experimentaram muito milagre também, né, pastor? A gente não tem como contar todos os passos a passos de milagres, mas quem quer, já fica aqui um gostinho de quem quer conhecer melhor, vale a pena chamar para fazer um Zoom, fazer uma reunião com a igreja, para ele contar mais, né? Porque senão a gente... E vem aqui também depois. Olha só o convite aí também, hein? Que bom, que bom. Aqui é a casa de vocês. Só abrir as fronteiras, pode vir, gente. Certo. Aqui é uma benção. As pessoas que vieram aqui voltaram impactadas. Tivemos 2 caravanas aqui, uma de Porto Alegre, da igreja de Porto Alegre. 15 irmãos vieram, ajudaram com a reforma da igreja. Fizemos o quartinho das crianças, que não tinha, as crianças dormiam junto com a gente no mesmo quarto. Foi uma grande bênção. O pastor Samuel, que estava em Porto Alegre, agora ele está lá em São Paulo. Uma bênção, uma bênção. Mas antes deles, vieram 43, um ônibus de 43 irmãos do Pé na Estrada, irmão Alex, lá do Espírito Santo. Muitos irmãos do Espírito Santo, a Igreja do Espírito Santo. Nós agradecemos demais a Igreja do Espírito Santo. É uma bênção no nosso ministério. Sempre tem nos abençoado. Então, eles vieram com 43 irmãos, dentro de um grande ônibus. Gente, foi uma grande bênção. Foi lindo, né? Que bom, e a gente viu algumas fotos, né, nas cartas das reformas, e também uma pessoa muito especial, né, que foi o nosso saudoso reverendo José João, que visitou vocês, ficou impactado, e fala um pouquinho desse projeto do feijão aí, que ele acabou deixando, porque, bom, o senhor já teve outros planos e chamou para a glória, mas ele tinha um sonho, um desejo de apoiar vocês até na compra do local, reformas aí que precisam ser feitas. Fala um pouquinho disso. José João, um grande amigo, um grande companheiro, um grande amante da obra missionária. Quando ele veio aqui, ele se apaixonou pelo campo missionário, pelo trabalho que está sendo feito. Ele dormiu no nosso quarto, nós cedemos a nossa cama, o nosso quarto, não tinha cama, era só um colchão no chão. Hoje a gente tem uma cama porque o reverendo José João falou na igreja, Filadélfia, um dos irmãos da igreja, não lembro bem o nome do irmão, até mas culpa foi uma minha. bênção. E ele falou, pastor, o senhor dorme no chão? Não, a gente dorme no colchãozinho aqui em cima do chão. Ele falou, não, vamos comprar uma cama para o senhor, escolhe a cama que o senhor quer aí. Uma benção, eu mandei uma cama, o preço de uma cama mais barata e outra mais cara, e ele falou, não, escolhe a melhor. E nos deu a cama, hoje nós dormimos na cama. Mas pense num grande homem de Deus que foi o reverendo José João, com respeito ao trabalho missionário aqui. Se ele não tivesse partido para a glória, nós estávamos juntos, lutando nessa plantação da igreja, com a compra do terreno, que é uma grande necessidade hoje nossa. E o projeto, né, que ela perguntou? Qual? Como foi o projeto do feijão? Ah, tá. E o projeto do feijão, eu só fiquei sabendo depois que ele foi para a glória, dormiu com o Senhor. Porque quem compartilhou isso para nós foi a irmã Sueli e a Aline, sua filha. Eles falaram para nós que o reverendo José João tinha na gavetinha da sua mesinha de luz, né, sua mesinha de dormir, uma oferta escrito Argentina. E também tinha o propósito de plantar os feijões que ele conseguiu lá no Senegal, um feijão muito bom. Colher esse feijão, e toda a colheita do feijão era para vir
para a Argentina para a plantação da igreja, a compra do terreno. E nesse processo, antes que ele pudesse completar esse propósito, o Senhor o chamou e o recolheu para a sua glória, né? Ele se antecipou a nós, a glória do Senhor. O que acontece? A filha dele e a esposa começaram a levantar esse processo do feijão, a fomentar, olha, o feijão missionário, tudo isso. Fizeram um grande movimento, fizemos vários convites. Fizemos uma live, né? Fizemos várias coisas mesmo, mas não emplacou, né? Alguns irmãos compraram, ofertaram. Inclusive tem um irmão aqui comentando, ó, Nonato, que comprou também. Sim, Nilza Nonato. Né? Queria tanto que isso emplacasse, assim, que a Igreja Presbiteriana no Brasil, somos mais de 8.000, pudesse abraçar esse projeto, pudesse ofertar na compra desse terreno. A gente tem também um propósito assim, de levantar recursos para que possamos comprar esse terreno aqui na igreja da Argentina. Mas hoje a maior necessidade que vocês têm é realmente comprar o local aí na Argentina. Essa é a primeira grande necessidade, um terreno para a igreja. Uhum. Aí, quem está ouvindo aí, compartilha, assista, compartilha essa live também depois, para que a gente possa também ter uma igreja, um local próprio, né, nessa cidade, e possa crescer e reproduzir, né? Que bom. E como está indo o trabalho, pastor? Me permita, por favor, ainda antes da gente sair desse assunto, nós temos um irmão lá da Igreja Filadélfia, também por contato do reverendo José João, que ofertou todo o projeto da igreja. O projeto da igreja já está pronto. Nós temos tudo pronto. O projeto está lindo, maravilhoso. Depois eu envio para você. Amor, a Madalena está perguntando o valor do terreno. 250 mil reais. 250 mil. Mais econômico aqui, o mais barato aqui sairia mais ou menos. E hoje a gente tem mais ou menos quanto? Nós temos 20 mil reais com todo o levantamento de ofertas que nós fizemos, com o trabalho do feijão, com tudo que a gente fez até hoje. Os irmãos que têm ofertado, nós conseguimos até agora 20 mil reais. Vamos ajudar, vamos compartilhar aqui esse desejo, esse projeto e levantar parceiros para esta grande necessidade que há, né, nesse trabalho que vocês estão fazendo. E conta para nós assim, o tipo de trabalho que vocês têm realizado com escola dominical, culto, quantas pessoas estão reunindo. Deixa eu só honrar a pessoa que doou esse projeto, se chama Sanarelli, o irmão Sanarelli, de lá de Patrocínio. De Patrocínio, se não me falha a memória, da Igreja Filadélfia. A Igreja Filadélfia tem sido uma grande parceira, quero agradecer também de coração. A irmã Luizene tem sempre sido uma bênção para nós agradecemos demais a Igreja Filadélfia. Não sei se tem alguém da Igreja Filadélfia que está ouvindo a live, mas de coração somos agradecidos. Irmão Sanarelli, que ofertou o projeto da igreja, tem sido de grande bênção para nós e queremos divulgar também esse projeto, esse trabalho que já está pronto, né? Bom, agora eu vou responder aí a sua pergunta. Qual foi mesmo a última pergunta? Como está acontecendo o trabalho, quantas pessoas estão frequentando, como que está acontecendo nessa época de pandemia também, para que a gente possa entender um pouquinho também a realidade que vocês estão vivendo aí. Nós estamos mais ou menos com pouco mais de 50 pessoas congregando, né, assim, conosco na igreja. Cada dia soma uma alma nova, temos uma família nova que agregou a conversão no meio da pandemia. A pandemia na Argentina é bem drástica, ela fecha empresas, ela não deixa movimentos nas ruas, obriga todo mundo a usar o barbijo, que é a máscarazinha. As fronteiras do país estão fechadas, ninguém pode entrar e nem sair no país. Então, assim, coisas desse nível. Nós estávamos até o domingo anterior com as portas fechadas, não podemos atender ao público, não podemos deixar com que as reuniões aconteçam. Então, domingo passado, é que começamos
passando esse no outro atrás, é que nós começamos a fazer as primeiras reuniões liberadas pelo governo, 10 pessoas no máximo, cumprindo o protocolo. Aí a gente fez uma escala, né? E aí nós fizemos uma escala. Cada culto vem um número de pessoas. E a gente coloca, tem um grupo no WhatsApp, a gente coloca todos os irmãos que podem vir naquele dia. Esse domingo passado foram 20 autorizados. Então nós fizemos tudo de acordo com uma norma que manda e 20 pessoas puderam assistir. E nós transmitimos ao vivo todos os nossos cultos, todas as pregações, o culto inteiro. Sim. Está todos os domingos sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Certo? Então, o trabalho na pandemia não parou, pelo contrário, multiplicou. A gente usa estratégias de cestas básicas, visita famílias e temos ganhado bastante almas para o Senhor. Graças a Deus. Esse da estratégia da cesta básica é uma coisa muito importante, porque há uma necessidade. As pessoas não podem trabalhar, há uma necessidade de alimento. Então, elas vêm pela comida que perece e nós apresentamos a comida que é da vida, não perece, né? Aqui é eterna. Sim. E assim, a pessoa, para levar a cesta básica, ela tem que sentar, escutar, tem uma tarefinha que ela leva para casa, e no outro sábado ela retorna, vai levar outra cesta básica, mas vai levar também um pouco mais da palavra de Deus no coração dela. É né? um trabalho contínuo, né? Um trabalho que não é assim, se chega e entrega a cesta básica. Nós não somos uma agência de ação social, a primeira coisa que a gente fala. Nós somos uma igreja que prega a salvação da alma. Então nós damos assistência familiar, assistência espiritual, especialmente no tempo de pandemia, e assistência física. E a gente tem mais ou menos cerca de 100 famílias cadastradas. Então, a gente chama por telefone, manda uma mensagem. E nesse contexto de pandemia, eu queria aproveitar e falar, eu fui vendo uma outra necessidade, que é muito difícil você entrar na casa do argentino para pregar o evangelho. Eles são resistentes. Inclusive, um dos dados que você perguntou sobre a questão da porcentagem de evangélicos, uma coisa muito interessante a respeito da Argentina é que, apesar de ser um país que ele é oficialmente católico, há um número elevadíssimo de ateus, pessoas que não creem em Deus, e principalmente com a juventude, jovens, adolescentes. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem que, conforme vai crescendo a instrução dos argentinos, eles vão também crescendo a questão do ateísmo. Quanto mais eles estudam, menos eles vão crendo em Deus. É uma coisa muito interessante de ver como que um país que é católico, Papa Francisco, né, argentino, mas que não tem nenhuma base, não quer saber de Deus. Então, assim, se você chega, eles riem de você, a Argentina é bem direto, então eles falam que não quer saber, manda você embora. E nesse projeto de cesta básica, a gente viu uma necessidade, uma aproximação também, através do aconselhamento familiar, não somente espiritual, mas às vezes emocional, porque as famílias são totalmente destruídas. Tem mãe que tem 5 filhos, cada um de um pai, não são casados, e já está com outro marido que não é pai de nenhum dos filhos. Então, o Senhor colocou no meu coração, ano passado, eu vejo como uma estratégia de Deus a questão de eu estudar, uma necessidade da obra. Então, eu comecei a estudar psicologia. Eu não ia estudar aqui, porque com 3 filhos, 3 cachorros, uma obra, Deus colocou no meu coração de fazer faculdade, que aqui é muito difícil a questão do estudo, o pessoal que estuda aqui sabe. Foi Deus mesmo que eu tentei fazer ela estudar vários anos, lá entrou 3 faculdades. E larguei. E assim, e uma coisa tão... nesse mesmo ano, já veio uma família aqui na igreja com uma filha com síndrome de Down, com autismo. Com a necessidade, porque nenhuma igreja apoiou eles, e eles precisavam de ajuda para saber lidar com isso. Então, assim, aí a gente veio, assim, eu ainda não sei nada, mas eu estou aprendendo e já tenho trabalho. Então, assim, estamos com esse projeto. Aí, a Fernanda, que está na base, trabalhando na base, já está terminando psicologia. Aí, Fernanda, quem sabe tem um campo aí esperando por você na Argentina. Terminando a psicologia aí, vamos embora. Mas que bom, que gostoso. E a gente sabe também, Josi, que tudo isso é um custo, tem que pagar, né, para poder estudar. Então, se alguém quiser patrocinar ou cooperar nos estudos, né, a Josi também, com certeza, estava falando aí, está precisando também para pagar a faculdade, né, porque não é só para o crescimento pessoal, mas é para poder servir melhor nos projetos e na igreja.
Que bênção, que bênção. Então, nós vamos caminhando para o final, pastor Josi. Vocês querem destacar mais alguma coisa do trabalho aí? Dar uma palavrinha aí para quem está nos ouvindo, para que a gente possa salvar a nossa live e depois compartilhar também com outras pessoas. Bom, o que eu deixo assim, de mensagem para os irmãos que estão nos ouvindo, talvez tenham muitos irmãos que têm o chamado de Deus, têm o chamado missionário, e talvez tenha a mesma preocupação que eu tinha, né? Eu ficava pensando assim, como que eu vou deixar minhas empresas, meus negócios, tudo isso, e vou conseguir sustentar minha família, vou conseguir ir para o campo missionário. A esse missionário que a gente conheceu aqui na Argentina, eu perguntei para ele assim, como é que você se sustenta lá no campo? Ele disse, não, é o Espírito Santo, pastor, eu não sei como é, não. Eu falei assim, sim, mas eu sou muito prático, né? Eu digo, sim, mas como que o Espírito Santo faz? De que forma que ele faz? Como é que chega o recurso para você? Não, eu não sei explicar, não. É só o Espírito de... E hoje, se alguém me perguntar, a minha resposta é a mesma. Porque agora eu entendo ele. Não tem como explicar isso. Não tem como que eu estou há 7 anos sem provisão financeira, sem autonomia financeira, vamos dizer assim, dependendo de Deus totalmente. E Deus toca no coração dos irmãos, toca no coração de alguém que eu talvez nem conheço e envia os recursos necessários. É Deus fazendo a sua obra, é Deus cuidando da obra. Deus não deixa aquele servo fiel na necessidade, na humilhação. Tem os momentos de provações, tem tudo isso. Você precisa passar pela prova de Deus para comprovar a sua fidelidade, a sua convicção do chamado. Não vai pensar que é tudo mar de rosas, chegou lá, os irmãos enviam dinheiro. Não, não. Eu não considero nenhuma das igrejas, nós temos 2 igrejas só que cooperam com o nosso trabalho. Os outros são irmãos, são família, são pessoas assim, que Deus fala no coração. Então, nós não consideramos ninguém como obrigatório. Eu acho que é um grande problema, que às vezes a gente chega no campo missionário e fala assim, a igreja se comprometeu comigo, essa igreja aqui tem 20% do meu sustento, ela é responsável. E no dia que essa igreja falhar, esse irmão vai ficar frustrado, vai pôr a culpa no pastor, no conselho, vai ficar chateado com os irmãos, em vez de ser bênção no ministério, fica uma pessoa angustiada, família falando mal da igreja, que não cooperou, e isso está errado. Eu acredito que nós temos que descansar em Deus, entendendo que a igreja que se comprometeu não tem obrigação, mas no seu coração, sabe, aquela sensação, é óbvio que a igreja tem obrigação diante de Deus, mas para você ela não tem obrigação, ela tem amor, ela tem graça, ela tem carinho, ela tem afeto, ela tem compromisso com Deus para entregar a oferta, e tudo que vem para nós é como bênção, é graça de Deus, não é assim, a igreja falhou, meu Deus do céu, que irresponsável. Nunca, jamais jogamos a responsabilidade do nosso êxito no campo em cima de uma igreja, em cima de um irmão que se comprometeu. Nunca, jamais jogamos o compromisso sobre os irmãos. Quem oferta no nosso ministério sabe que nós não ligamos pedindo, não ligamos lembrando, irmão, você se esqueceu esse mês, igreja, falhou aí e tal, que dia vocês vão mandar? Nunca fizemos isso no nosso ministério, na nossa vida, nunca, até porque eu sempre fui autônomo financeiramente, e foi para mim difícil aceitar a oferta de alguém, né? Eu sempre dei ofertas elevadas, então, eu receber uma oferta assim, é algo que Deus me ensinou também a receber, falar assim, olha, glória a Deus por essa oferta, eu te abençoo, meu irmão, por isso, você está plantando uma igreja, você está conosco aqui no campo, eu sinto a sua presença aqui, cada vez que eu olho o extrato bancário e vejo lá o seu nome na transferência, ou você manda para mim lá pelo WhatsApp. Louvado seja Deus pela sua vida. Não vemos, não culpamos os irmãos, não jogamos obrigação, não. E eu acho que essa mensagem é muito importante para todo aquele que tem o chamado de Deus. Primeiro, é que Deus provê. Não tenha medo de ir para o campo missionário achando que Deus não vai te sustentar. É Deus que sustenta. Segundo, nunca lance a responsabilidade ou a culpa do seu trabalho em cima de alguém que Deus está usando para ofertar de coração. Jamais devemos fazer isso, né? Cada um sabe da sua responsabilidade. A gente não precisa ficar lembrando da responsabilidade, sentindo mal, culpando. Não, é orar. Cada vez que alguém esquecia de mandar oferta para mim, eu ia para o joelho orar. Eu sempre vi Deus fazendo tudo na oração.
Eu orava, falava, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Ele falou, o Senhor, né, a pessoa? O Senhor quer que eu padeça esse mês. É verdade. O Senhor quer Amém. que eu passe dificuldade, o Senhor quer. Então, Deus, eu vou aprender a depender do Senhor cada vez mais. Manda alguém, Senhor, se essa pessoa esqueceu, põe no coração de alguém lá para substituir esse recurso que nós necessitamos. E assim Deus faz, é tudo na oração. Né? Caiu o celular no chão, quebrou a tela. Não é só ligar ali no meu cliente, igual fazia, e falar, chega, traz mais um celular novo aí. Não, é orar a Deus, falar, Deus, rachou a tela. Até quando o senhor quer que fique com essa tela rachada? Ou você vai mandar alguém? Tá certo. Aprendendo sempre na dependência, a viver nessa dependência do Senhor, né? Depender de Deus. Essa. Que bênção, que bênção. E, Josi, o que você fala para nós? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer a todos que estão me ouvindo que têm a mesma dificuldade de idioma como eu, que, se possível, aprenda um pouco antes de vir. Porque dificulta muito. Dificulta muito quando você não sabe. Apesar de a gente pensar que espanhol é igual português, não é. Quando você está aqui no dia a dia, você vê que não tem nada a ver. Então, assim, essa questão de você aprender. Mas, em segundo lugar, eu quero também dizer que a Argentina, apesar de ser um país tão pertinho do Brasil, tem uma cultura tão diferente, uma necessidade tão grande de evangelismo quanto qualquer outro país no mundo. Então, assim, se os irmãos que sentem uma vontade do Senhor de fazer a obra missionária, de pregar, não sabem para onde ir, ore, mas não pense, às vezes, pense em lugares tão longe, quando aqui do lado o vizinho está padecendo. E essa é uma realidade na Argentina. E realmente as pessoas voltam para casa porque é difícil. Não é fácil, é outra cultura, outro tipo de educação, e às vezes as pessoas não conseguem lidar e voltam. Então, nós temos essa necessidade de obreiros, de pessoas que querem pôr a mão no arado, porque há muito a ser pregado, a Argentina é muito grande. Tem muito a fazer. Outra coisa que eu tenho, assim, talvez alguém em especial, quero aproveitar aqui, é um sonho meu, é ter como que é em português? Um abrigo de menores. Abrigo de crianças. Mas, assim, numa contextualização de ser uma casa que eles não vão ter aquele desespero de ser adotados, sabe? De se sentir bem. Então, assim, eu tenho esse projeto a longo prazo, mas se tem algum irmão, alguma irmã aí que também arde isso no coração, de cuidar de crianças que podem ser nossos futuros missionários, então, assim, pode entrar em contato comigo que a gente vai sonhar junto. E por último, eu queria dar, assim, confortar o coração das irmãs. Porque às vezes tem muitas irmãs que são casadas com pastores, como eu, que têm o sonho de ser missionária, e às vezes ela não é uma pessoa que gosta muito de falar, não é uma pessoa assim, que gosta muito de aparecer, mas eu vejo que uma coisa importantíssima na obra missionária é uma boa esposa, que cuide bem do seu marido, que cuide bem dos seus filhos. Sabe, às vezes você não vai aparecer, sair pregando por aí, mas você vai dar todo o suporte para o seu marido para que ele faça isso. Então, para ele fazer a obra de Deus não vai ser um peso. Ele vai ter um lar, ele vai ter uma família que está junto com ele. E essa família vai ser um exemplo, porque hoje em dia a sociedade precisa de exemplo de família que se ame, que se respeite. Então, às vezes, a gente não tem assim uma boa oratória, não tem assim, não gosta muito de aparecer. Eu não gosto de microfone, apesar de eu falar muito, eu não gosto de microfone. Eu prefiro sempre estar por trás, né, amor? Mas assim, eu vejo a importância do marido da gente, do missionário, ter uma mulher que entenda o chamado dele, que ame, que apoie. Então, assim, eu vejo que isso é uma coisa muito importante, que a obra missionária não vai para frente se dentro de casa não tiver essa harmonia. Então, assim, o que eu aconselho às irmãs, que você não tem que ser igual ao seu marido, sair falando para todo lado, pregando como uma louca. Nosso primeiro dever como esposa, perante Deus, é ser uma boa esposa, uma boa mãe. Não adianta sair pregando para multidões, se quando a gente chegar diante de Deus, a gente entregar uma família que não foi cuidada, um marido que não teve uma boa esposa, porque a primeira obra nossa é dentro do nosso lar. Então, assim, é algo que eu aprendi e eu quero muito compartilhar, porque quando a gente faz essa primeira obra, as outras vão fazendo, assim, é tão natural e é tão bom. Então, assim,
Que gostoso, que bom ouvir vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês, das experiências. E estamos chegando ao final da nossa live aí. Queremos agradecer a você que saiu e que você entrou, que caiu nessa live, que teve paciência e entrou novamente, ou que entrou depois, né? Nós estivemos falando sobre o projeto na cidade de Marcos Paz, na Argentina. E você pode, essa live vai ficar salva, com a graça de Deus, você vai poder compartilhar. E ore por este casal, ore por esta família. Eles falaram alguma coisa, se vocês quiserem pontuar alguns pedidos de oração, e com isso, então, a gente também se despede de vocês aí. Já bom? Você quer falar? Não, só... Os 3 pedidos de oração que vocês têm. Depois nós vamos compartilhar também para que vocês continuem orando por eles. E deixe seu contato. Se alguém quiser conhecer mais sobre esse trabalho, quiser visitar a cidade, quiser envolver sua cidade, seu grupo de missões da sua igreja, quiser fazer uma live com eles, quiser fazer um Zoom, uma sala de Zoom para perguntar mais e ter mais tempo, vocês também podem. Qual que é o contato que vocês podem passar para as pessoas? Bom, o pedido de oração, vamos fazer só 3. Tem muitos, né? Tem muitos. 3 pedidos. Primeiro, pela compra do terreno da igreja, certo? E pela construção do templo. Segundo, pela gravidez da Josi, que é de alto risco. Deus ajude no parto, que vá tudo bem. E terceiro, pela igreja da Argentina, pelos irmãos, pelo trabalho, para que vá bem. Que Deus edifique a igreja, que fortaleça nossas forças, para que nós possamos continuar prosperando no trabalho. Amém. Esses 3 pedidos de oração. Tem muitos. Mas esses Joia! Aí, e aqui a Josi colocou o número do WhatsApp, né? Mas fala porque depois não fica salvo esses comentários. Então vamos lá. Mais 54, que é a Argentina, 11 2601 1240. Esse é o do pastor. O meu é mais 54 11 3135 1555. Ah, que joia. Então já tem umas SAFs aí que quiser convidar. A Josi também já pode convidar, né? Vai ser uma bênção. Pastor Josi, Deus abençoe grandemente, proteja essa gravidez, que seja mais um fruto desse amor maravilhoso que a gente está vendo aqui de vocês, para a glória de Deus. Abençoe seus filhos todos e que vocês continuem sendo essa bênção e que a obra do Senhor prospere na força do Senhor. Obrigada a você também que esteve aqui com a gente.